O SBT Brasil foi à Polônia conhecer os campos de concentração nazistas que os alemães ocuparam durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2023, a ascensão de Hitler completa 90 anos. Na primeira de 3 reportagens especiais, você vai conhecer o campo de Treblinka, para onde os judeus de Varsóvia eram levados. Estima-se que 900 mil deles tenham sido assassinados por lá. Cheiro de mato e clima fresco no verão. O lugar parece agradável, mas esconde uma história de horror. Estamos em Treblinka, 1h30 de Varsóvia, capital da Polônia. No caminho, jeitão de interior. Era 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães ergueram um campo de trabalho escravo aqui. Logo depois, veio um centro de extermínio. 17 mil pessoas eram assassinadas todos os dias aqui em Treblinka, a maioria judeus. Os corpos eram trazidos para essa área, onde hoje existe um memorial. Em 1943, os alemães nazistas levaram 4 meses para acabar com todo o campo de extermínio. Não há resquícios dos campos. Os nazistas destruíram todas as provas. As pedras ficam onde antes era cerca. No lugar dos trilhos de trem, blocos de concreto. A maioria vinha de Varsóvia e acreditava que a viagem era trabalho. Uma falsa estação os esperava. A maquete simula como era a vida dos 30 alemães que comandavam em média 100 guardas, a maioria presos soviéticos e ucranianos. Os prisioneiros eram mortos em menos de 3 horas nas câmaras de gás. Treblinka Death Camp had one purpose. O campo tinha um propósito: matar o maior número de judeus em menor tempo e custo, conta o guia. Nas pedras, os nomes das cidades de onde as vítimas vieram. São centenas, milhares, 17 mil rochas trazidas de várias partes do mundo. Entre elas, uma com o nome de Janusz Korczak. Morto em Treblinka, o escritor polonês, que também era pediatra, foi diretor deste orfanato em Varsóvia, que funciona até hoje. Judeu, ele dedicou a vida a defender os direitos das crianças. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve que se mudar com o orfanato para o gueto de Varsóvia. A vida no gueto é retratada neste instituto que leva o nome de Emanuel Ringelblum. No piso, ainda é possível ver as marcas da guerra. O historiador que viveu no gueto conseguiu reunir documentos secretos sobre essa época e formou um acervo único, diz a chefe do departamento de pesquisa. Os judeus escreveram, pintaram e desenharam como era a vida no gueto. Eles usaram 10 caixas de metal e 2 leiteiras. Uma delas está aqui, para contar ao mundo como era o confinamento. Em parte da área onde funcionou o gueto fica uma praça. Esse grupo de alunos de Israel aproveita o lugar para saber mais sobre o local onde os judeus foram amontoados antes de serem assassinados. O gueto era uma área cercada por muros altos, com arame farpado, de onde era impossível escapar. E num lugar que talvez conseguisse viver tranquilamente 100 mil pessoas, colocaram 400, 500 mil pessoas. 2, 3 famílias tinham que dividir o mesmo quarto. Falta de espaço, de comida, de remédio, de saneamento básico. Quando os judeus viram que não tinha mesmo alternativa, era a morte ou a morte, um grupo de judeus sionistas de esquerda
resolveram lutar contra os alemães. Conseguiram um pouco de armas, um pouco de munição, um pouco de gasolina para fazer coquetel Molotov, por exemplo. E quando os alemães entraram para destruir, para capturar e matar os últimos judeus, a revolta começou. O levante do gueto de Varsóvia terminou um mês depois. Os judeus que ainda estavam vivos foram enviados aos campos de Treblinka e Majdanek. Sobre o mesmo chão onde funcionou o gueto, foi construído o Museu Polin, que conta a história dos judeus na Polônia. A exposição mais triste é a sobre o Holocausto. Muito do que a Alemanha nazista fez ao povo judaico passa como um filme ao visitante. O Holocausto pode ajudar a explicar por que você deveria dar chance às pessoas que pertencem às minorias, que você não deve destruir o inimigo, diz o educador do museu. É a história que não deve e que não pode ficar guardada. O SBT viajou a convite do Memorial do Holocausto de São Paulo com o apoio do governo da Polônia. E se você se interessa por esse assunto, acesse o QR Code que aparece agora na sua tela. Todos os endereços dos lugares visitados na reportagem estão lá. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.